Quando um novo Resident Evil é anunciado, seja um jogo novo numerado ou mesmo um remake, nesse caso, a maioria dos fãs não pensa, será que vai ser bom? Não, eles têm a certeza que vai ser bom. Na verdade, eles pensam, meu Deus, eu preciso realmente ver isso. Como vão recriar aquilo e isso que eu tanto amava no jogo original? Ou até mesmo as pessoas que nunca jogaram os jogos antigos que estão sendo feitos em remakes agora ficam realmente ansiosos porque finalmente vão poder entender porque eles são jogos tão aclamados. Isso é raro porque geralmente, muitas das vezes pelo menos, o anúncio de um remake gera medo. Medo de estragarem o original, medo de mudarem coisas demais, medo de se transformarem um clássico em algo sem alma. Mas com Resident Evil acontece literalmente o contrário, a confiança é extrema. Quando a Capcom anunciou Resident Evil 2 Remake, ninguém imaginava o tamanho da revolução que estava chegando e realmente ele bateu inúmeros recordes e foi aclamado de um jeito bem absurdo. Depois, ela errou sim em Resident Evil 3 Remake, que muita gente odeia e tem milhares de críticas porque eles cortaram milhares de coisas e é realmente o pior remake. Mas eu acho que isso foi para o bem porque eles aprenderam uma lição valiosa e importante que veio logo depois em Resident Evil 4, que superou até mesmo o 2 Remake para mim, né? Em vários aspectos. Enfim, agora chegamos em um ponto onde a simples possibilidade, que era de um remake de Code Verônica, era suficiente para deixar milhões de pessoas empolgadas, e isso realmente aconteceu. Eu arrisco dizer que o Resident Evil Verônica, que agora eles chamam, né, foi o anúncio mais potente da última semana. Mas como a Capcom conseguiu isso? Como Resident Evil se tornou uma franquia tão consistente que parece ter criado literalmente uma mina de ouro? Praticamente, se a gente parar pra pensar, se não for infinita, é quase infinita. Enfim. Para entender o sucesso atual de Resident Evil, primeiro precisamos lembrar que nem sempre foi assim. Durante muitos anos a franquia parecia completamente perdida. Resident Evil 5, que começou isso, vendeu absurdamente bem, mas já mostrava uma mudança de direção bem grande. O terror estava ficando em segundo plano e a ação estava tomando conta. E então chegou o polêmico Resident Evil 6, um jogo gigantesco, ambicioso e absolutamente cinematográfico, se é que dá pra dizer que... Enfim, mas que para muitos fãs representou o momento em que Resident Evil deixou de parecer Resident Evil. A franquia ainda estava vendendo, e bastante, mas estava perdendo identidade e a Capcom percebeu isso. Foi aí que aconteceu uma das decisões mais importantes da história da empresa. Em vez de continuar aumentando a escala, ela resolveu voltar para as raízes. Algo mais simples, mas bastante funcional. Menos explosões, mais tensão, mais sobrevivência, menos aquele blockbuster absurdo e mais horror. Uma volta às raízes, e essa decisão mudaria tudo. E eu estou falando de Resident Evil 7. Honestamente, pouca gente teria imaginado o impacto que ele teria com um novo protagonista, primeira pessoa, algo inédito na franquia, de forma pelo menos nos jogos principais, uma nova história fora dos eixos que a franquia vinha se encaminhando, uma ambientação diferente, tudo parecia bem arriscado, mas por trás dessas mudanças existia algo fundamental. Resident Evil finalmente parecia assustador novamente. A mansão dos Baker devolveu uma sensação que os fãs não sentiam há muitos anos. A sensação de vulnerabilidade super importante em um survival horror de origem. Você não era uma máquina de guerra, você era apenas uma vítima tentando sobreviver. Foi exatamente aí que a Capcom recuperou a confiança do público. Resident Evil 7 não apenas salvou a franquia, ele criou a fundação de tudo que viria depois. O primeiro Resident Evil Remake já havia mostrado muito potencial em 2002 e muitas pessoas consideram o remake melhor que o jogo original e realmente a versão definitiva de Resident Evil 1. Mas Resident Evil 2 Remake mudou completamente
o rumo dos remakes, não só em Resident Evil, mas na indústria em geral, começando uma verdadeira onda de novos remakes de outras franquias, como Dead Space Remake, o próprio The Last of Us, que é de 2013, teve um remake, sabe? Final Fantasy VII Remake, Demon Souls Remake, e ressuscitou até mesmo a sua sempre, vamos dizer, prima, por mais que não tenha muito a ver em si. Silent Hill voltou com um incrível remake do seu jogo mais aclamado, Silent Hill 2, e o remake foi tão incrível quanto e tão adorado quanto. Até mesmo ressuscitar Silent Hill, de certa forma, o Resident Evil 2 Remake também colaborou. E um ponto importante para enfatizar, a Capcom não estava e nem está simplesmente refazendo jogos antigos, ela está criando novas versões da mesma história, como ela mesma diz. Ela diz que são jogos reimaginados, ela prefere usar esse termo reimaginações. Certo, e eu até concordo com isso em certo ponto, porque a câmera nos moldes atuais, né, a gameplay é outra coisa, muito melhor, muito mais prazerosa. O ritmo, ela muda o ritmo da história para ficar mais favorável também aos tempos atuais. Profundidade narrativa também aumenta, e o que eu acho mais legal, pelo menos para mim, ela melhorar um personagem como a Ashley, que era absolutamente irritante, e fazer a Ashley se tornar uma queridinha da franquia. Isso é inacreditável. Fazer o Luiz Serra ganhar uma profundidade alta que você até sente um peso na morte dele. Enfim, cara, muitas coisas são melhoradas não só nos personagens, mas pra mim na história em si, principalmente do 4, que eu achei que eles foram perfeitos ali no que eles melhoraram. Não, porque é isso que eles fizeram no Resident Evil 4, eles melhoraram tudo, eles não cortaram tudo igual no 3, eles melhoraram, eles fizeram completamente o oposto. É por isso que eu acho que o 3 foi uma boa lição ali que tiraram do 3. Talvez o remake do 4 não tivesse sido tão excelente, tão ápice, se o 3 não tivesse sido, de certa forma, um fracasso, né? Os remakes que dão certo funcionam porque eles respeitam o original sem serem escravos dele, como foi com Resident Evil 2 e Resident Evil 4, e provavelmente agora vai ser com Resident Evil Verônica. E aqui entramos em outro ponto. A estratégia da Capcom é realmente brilhante, porque ela percebeu algo que poucas empresas possuem. Resident Evil tem um catálogo gigantesco. E veja bem, cada jogo antigo pode ser transformado em um evento moderno, como foi agora com o anúncio que vão fazer um remake de Code Verônica. E como eu já disse, ele foi o mais aguardado da semana. Pense por um instante. Resident Evil 0, Revelations 2, Resident Evil 5 e até mesmo Resident Evil 6. Todos esses possuem sim potencial para serem completamente reinventados, até mesmo Resident Evil 6. E com Resident Evil 6 eles podem ir até mais além, reimaginando completamente o jogo. Eu acho que ninguém ia reclamar, né? Até mesmo o 5 em alguns pontos. Isso sem falar em algo ainda mais curioso, que muita gente é contra por acreditar que o remake do primeiro jogo já é perfeito, e eu concordo plenamente, mas fazer outro remake nos moldes atuais não anula o outro remake. Não, eu só vejo a gente ganhando, né? Imagine um remake do primeiro Resident Evil usando toda a tecnologia da engine atual, com o mesmo nível de detalhamento que vimos em Resident Evil 4 Remake, na verdade maior, né? Porque se for ter, vai ser maior. Seria praticamente um lançamento que ia quebrar, assim, a internet, igual o Code Verônica tá fazendo. Na verdade até mais, por ser o primeiro Resident Evil, mesmo que já tenha um remake. Cada anúncio não parece um retorno ao passado de forma alguma, e o mesmo não seria com Resident Evil 1. Seria uma viagem ao futuro utilizando esse mesmo passado. A Ubisoft perdeu a confiança de todo mundo ao longo dos anos, e
mais e mais. Agora que está voltando, né, finalmente com Assassin's Creed 4, que também é um remake. Enfim, algumas pessoas gostaram dos novos Assassin's Creed, mas eu sinceramente achei bebas, mas isso é meu gosto pessoal. Mas eu acho que Far Cry caiu demais, demais mesmo depois do 4. Watch Dogs, eu acho o Watch Dogs 1 bem melhor que o 2, mas o 2 ainda dá pra se sustentar. Aí vem o Watch Dogs Legion e aí eu já acho que, enfim, a Ubisoft acabando com as suas franquias. Ghost Recon também, enfim, é muito triste o que a Ubisoft fez ao longo dos anos. A Konami, a própria Konami, que está voltando agora, finalmente, passou muito tempo sem aproveitar Silent Hill, mas agora, talvez, como eu já disse, graças a Resident Evil 2 Remake, ela está voltando com tudo e já vai ter um remake do Silent Hill 1 ano que vem, né? Ano que vem, é. Enquanto isso, Resident Evil 7 foi bom e abriu margem para Resident Evil 2 Remake, que foi excelente. E logo veio Resident Evil Village, que foi sim um sucesso, e Resident Evil 4 Remake, que foi mais bem sucedido ainda. E tudo isso em uma sequência bem curta de lançamentos. Novos projetos continuaram gerando hype e continuam gerando hype, como o Resident Evil Code Veronica Remake. A Capcom está criando um histórico de acertos realmente impressionante, e históricos de acertos impressionantes geram confiança, e confiança gera hype, e hype geram muitas vendas, e vendas geram mais investimentos, e esse ciclo parece que vai continuar por um bom tempo. Se a Capcom souber fazer direito como ela está fazendo, isso talvez dure por décadas. E a parte mais impressionante de tudo isso é que Resident Evil não depende apenas do passado. Essa é a diferença. A franquia não vive somente de nostalgia de forma alguma. Ela vive de nostalgia, sim, mas de inovação ao mesmo tempo. Enquanto os remakes continuam reimaginando os clássicos, os jogos inéditos continuam expandindo o universo e sendo sucessos. Foi assim com Resident Evil 7, com o Village, apesar de ter muitas críticas ao Village e terem muitas polêmicas, ele ainda assim é um jogo de sucesso. E tudo indica que continuará sendo assim ao longo dos próximos anos, porque o próprio Resident Evil Hacking bateu todos os recordes e foi muito aclamado. E pra mim, o Resident Evil Hacking foi o jogo mais divertido que eu joguei esse ano. Enfim, poucas franquias conseguem olhar para trás sem deixar de olhar para frente. Resident Evil conseguiu, e talvez seja justamente por isso que hoje existe uma sensação tão rara entre os fãs, a sensação de segurança, a sensação de que o próximo anúncio provavelmente será incrível, e ele vai, a sensação de que ainda existem inúmeros jogos para serem revisitados, inúmeras histórias para serem contadas, e quem sai ganhando com isso somos nós, fãs de Resident Evil, que estamos recebendo tudo, né? Jogo novo bom. Eu adorei o que fizeram com o Hacking, misturar o jogo meio que em dois. Muita gente odiou isso, mas eu adorei deixar uma parte com o Leon, toda a narração louca, e uma parte lendária, obra-prima com a Grace. E a Grace em si, a nova personagem, é uma obra-prima por si só, sabe? E foi muito inteligente isso, criar uma nova personagem muito interessante, com uma parte lendária de survival horror, e botar o queridinho, o rosto da franquia, na outra metade, com uma ação absolutamente frenética. E nós continuamos recebendo os remakes de jogos antigos, tanto para quem jogou, tanto para quem não jogou. Eu, por exemplo, nunca joguei o Code Veronica, e eu tô muito feliz que eu vou poder jogar o remake desse jogo, porque ele parece ser muito bom, porque eu adoro a Claire, e ela é um dos meus personagens favoritos da franquia. E cara, olha só o que a Capcom faz, mano. Ela faz até quem nunca jogou, por exemplo, o Code Veronica agora. Tem muita gente que não jogou o Code Veronica, que tá super animado pelo remake, porque confia na Capcom. E quem já jogou, acredito que esteja mais animado ainda. Enfim, esse foi o vídeo, né, sobre a Capcom conseguir toda essa desenvoltura, confiança e tudo mais dentre tudo na indústria. Obrigado por assistir o vídeo. Se você curtiu, dá um likezão aí.
e se inscreve no canal, eu faço vídeo de coisas nerds, basicamente.